Olá, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um Conexão Jurídica Entrevista, o programa da parceria entre a FGV Direito Rio e a FGV Online para discutir temas contemporâneos do mundo do direito no ambiente virtual de interação. Hoje vamos discutir o tema reforma tributária, tema que é assunto de interesse de todos. E para isso eu conto com a participação de dois especialistas, dois profissionais que atuam na seara tributária. Professor Daniel Giotti e professor Júlio César Santiago, ambos procuradores da Fazenda Nacional, e eu agradeço aqui a participação de vocês no programa de hoje. Muito obrigado. Bom, então já vamos aqui iniciar a nossa primeira pergunta, nosso primeiro ponto de discussão, né? Bom, muito se diz, né, falando, o Brasil precisa de uma reforma tributária, o Brasil ele tem uma carga tributária alta, enfim, é quase que um senso comum esse tipo de afirmação. Mas, na verdade, assim, por que efetivamente se faz necessária uma reforma tributária aqui no nosso país? Quais são as reais razões para a gente defender e para a gente observar com tanta frequência argumentos desse tipo aqui no nosso país? Na verdade, a carga tributária no Brasil, isso é um lugar comum, ela é realmente alta. Mas, na verdade, o tamanho da carga tributária, como a gente vai poder debater aqui, corresponde ao tamanho do Estado que a gente quer e que a Constituição colocou. Então, o primeiro problema que a gente tem na reforma tributária, por óbvio, é o do tamanho da carga e da incidência de vários tributos a partir de vários entes políticos tributando. Mas, na verdade, temos a PEC 233 que trata do tema e algumas outras tentativas em nível constitucional e em nível infraconstitucional. O que realmente atrapalha o Brasil, e é um tema que a gente precisa debater muito, são as obrigações tributárias acessórias, o custo que a tributação leva para as empresas, a necessidade que elas têm de se adequar à legislação tributária. Então, a carga tributária é alta pelo tamanho do Estado que a gente tem, pelo fato da gente ser uma federação, cada ente político precisa ter autonomia e, para isso, precisa ter a sua parcela de receita tributária, e isso gera, na verdade, um sistema caótico e uma carga tributária que é alta, mas por uma necessidade tanto política quanto econômica propriamente dita. E eu tendo a concordar com o Daniel no sentido de ser, na verdade, relativamente alta a carga tributária. Essa questão do tamanho do país exige realmente uma carga tributária, uma arrecadação fiscal mais efetiva. Eu acho que muito mais do que uma reforma tributária no nível que se quer fazer, no nível constitucional, era preciso aplicar as normas que já existem de uma forma mais correta, no sentido de evitar, aí, de repente, uma elisão fiscal, uma evasão fiscal, aparelhar os órgãos de administração tributária para que haja uma arrecadação mais efetiva e, de repente, abarcaria aí a questão da carga tributária alta. E é muito comum também a gente observar o argumento por aí que, na verdade, para que eu pago o tributo, né? O cidadão, ele chega e contribui de diversas formas, e é muito comum esse tipo de pergunta. Para que eu estou pagando? Para que isso? Por que aquilo? E aí eu acho que o interesse de todo mundo aqui, todos os espectadores aqui do programa, é justamente nesse sentido. Afinal de contas, para que a tributação é relevante no país? Em que sentido a tributação é algo positivo para a organização do país e da sociedade brasileira? A tributação ela é relevante porque hoje os estados contemporâneos, os estados modernos, não vivem sem tributo, porque eles necessitam de custear os seus gastos públicos. Você tem custeio com policiamento nas ruas, você tem custeio com educação pública, você tem custeio com saúde pública. A Constituição de 88 trouxe diversos direitos sociais, isso demanda gasto, demanda custo, e é preciso, então, que haja receita tributária para custear todos esses novos direitos que foram trazidos pela Constituição. Na verdade, eu acho interessante esse tema da percepção da carga tributária alta, porque é comum ver o Estado
apartado do próprio cidadão, do próprio contribuinte. Então você tem na seara tributária o Estado fiscal, o Estado que tributa, e o contribuinte apartado desse sistema como se fossem rivais. E na verdade a gente tem que pensar um sistema tributário, um Estado fiscal, onde contribuinte e Estado colaboram para que o sistema seja mais justo. Aproveitando o gancho, Júlio, Felipe, na verdade, os modernos estudos constitucionais, hoje em dia, modernos da perspectiva de que chegaram ao Brasil há pouco tempo, mas já estão aí no debate norte-americano, no debate alemão principalmente, todo direito fundamental e toda política pública tem um custo. E a Constituição brasileira é a Constituição mais compromissória e pródiga, talvez só perca para a Constituição colombiana. Então é engraçado, é óbvio que a carga tributária é alta, relativamente alta, como disse o professor Júlio, e mais uma vez, porque a gente tem vários entes políticos tributando ao mesmo tempo, que gera até desníveis na tributação também. Mas o ponto é, se nós queremos direitos fundamentais e direitos sociais, nós precisamos de carga tributária. O professor americano Carl Sustin colocou claramente que toda política pública, todo direito fundamental tem um custo. Então a gente tributa, na verdade, para que o Estado funcione, e um Estado como o nosso, que promete tantos direitos sociais, para que ele implemente essas conquistas que são aspirações a partir do momento constituinte de 88, todos nós precisamos pagar tributos. Agora, um ponto que deve ficar claro aqui para os espectadores, e o Júlio deu um insight para isso, a sensação de que o tributo não serve para nada não é só nossa, do brasileiro. O professor Ives Ganda fala até que tributo é norma de rejeição social, seria algo que ninguém queria pagar. Mas tem um estudo norte-americano que eu acho muito curioso, que pegaram entre 90 e 97, a partir do padrão de desenvolvimento dos Estados Unidos, fizeram uma projeção de quanto deveria ter aumentado de receita tributária, pessoas jurídicas. E esse estudo foi feito ao longo de 7 anos e chegaram à conclusão que existiria um déficit, entre aspas, de 60 bilhões, desculpa, que não foram arrecadados. Por quê? Porque as pessoas jurídicas, a partir de práticas ou abusivas ou lícitas, deixaram de contribuir. Uhum. E isso é um problema que existe em todos os países e o Brasil não é diferente. Talvez seja um pouco piorado pela nossa tradição histórica, patrimonialista, etc, etc. Agora, repetindo mais uma vez, se a gente quer direitos sociais, direitos fundamentais, a gente precisa de tributação. E aí tem um ponto que eu acho muito curioso, a PEC 233, 2008, que a gente vai discutir aqui tangencialmente, ela desonera, por exemplo, a folha de salários, com contribuições. Mas desonera a folha de salários mantendo os direitos sociais, e tem que manter mesmo que a gente tem na Constituição. Então eu pergunto, como é que a gente vai arrecadar para custear esses direitos sociais se a gente começa a desonerar? E aí um outro ponto que o Júlio tocou muito bem, o aparelhamento fiscal é necessário tanto para coibir as práticas abusivas, quanto para gerar uma cidadania fiscal. É óbvio que a gente só quer contribuir se tiver a contraprestação, mas isso é algo que tem que ficar na política. Do ponto de vista jurídico tributário, tem que ser cobrado e tem que ser fiscalizado. E aí eu trago um dado alarmante para você, Felipe, e para os espectadores. A Procuradoria da Fazenda Nacional, que talvez seja o órgão mais eficiente na cobrança tributária, consegue arrecadar apenas 2% do estoque da dívida. Então, a carga tributária muitas vezes é alta por conta disso. Poucos pagam, seja por questões lícitas ou ilícitas, e o resto tem que pagar a conta. Então, a carga tributária vai ficando alta por conta dessa baixa adesão social, eu diria assim, ao tributo. Esse é um problema grande que a gente tem no Brasil. Vocês já trouxeram diversos elementos que já ajudaram o espectador para entender diversos gargalos que tem no sistema tributário nacional, né? Mas, no final das contas, assim, quais são as grandes distorções, os grandes gargalos que existem no sistema tributário nacional, que vocês poderiam elencar 2 ou 3 aí,
que são as grandes distorções e que, na verdade, o Brasil ele tem que ser bastante atento a isso quando a gente fala de reforma tributária? Primeiro ponto complicado no Brasil, existir vários tributos federais incidindo sobre folha de salário, incidindo sobre receita e faturamento, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido e outros tributos. Isso a PEC tenta resolver, criando o IVA federal, que extinguiria esses outros tributos, que muitas vezes são cumulativos. Para os espectadores não afetos ao direito tributário, o que é um tributo cumulativo? Ele ocorre em cadeia e não tem compensações nessas cadeias. Então o tributo vai acumulando, gerando uma carga tributária muito maior. A PEC 233 tenta resolver isso. Então, o primeiro problema é a cumulatividade dos tributos e vários tributos existentes sobre uma mesma atividade, digamos assim. Outro problema grave, e esse, honestamente, a gente não precisa de reforma tributária, a gente precisa de cumprimento da Constituição, é a guerra fiscal. E no âmbito do ICMS, obviamente. Um Estado quer receber empresas no seu território, reduz a carga fiscal, muitas vezes gera um déficit orçamentário, vai de pires na mão na União, que na verdade tem a maioria da tributação, mas tributos formados por cidadãos e estados de todo o Brasil. Então, enfim, há uma primeira distorção, que é a redução de uma carga tributária pelo Estado, de tributos que seriam revestidos para cumprir essas promessas constituintes, e depois o segundo momento, aquele Estado que não fez política de benefício fiscal vai ter que arcar também, na medida em que ele compõe a receita da União. E só um último ponto, se você me permite, que eu já falei tangencialmente, é a questão das obrigações tributárias acessórias. Há um estudo de organismos internacionais que falam que para uma grande empresa cumprir as suas obrigações tributárias no Brasil, ela precisa de 2.400 horas por ano. Isso envolve empregados dela internamente ou empregados no escritório de contabilidade, advocacia, etc. É um custo muito alto. O que o Daniel falou agora das obrigações acessórias toca no ponto da burocratização que afeta até a questão do custo Brasil relacionado a essa quantidade de horas que as empresas precisam para cumprir, para pagar tributos. Na verdade, pagar tributo não deveria custar tanto. Então, você teria que ter a vida facilitada quando quisesse pagar tributos. Mas um ponto que eu acho relevante, que essa última reforma, pelo menos a PEC 233, que foi a última proposta pelo último governo Lula, ela não toca aqui na questão da distribuição de renda, na questão de se onerar as famílias, na questão do imposto de renda em si, que se no passado haviam 13 extratos de alíquotas do imposto de renda à pessoa física, hoje você tem aí apenas três na última, fora a isenção, né? 3 alíquotas de imposto de renda à pessoa física. Isso deveria ser revisto, porque aquele cidadão que aufere R$4.000, por exemplo, ele paga uma mesma alíquota que alguém que aufere 2 milhões, 3 milhões de reais. Então, há uma concentração de riqueza que deve ser revista. Então, eu acho que, só para concluir, então, uma reforma tributária deveria pensar não só na parte do setor produtivo e do investimento, do capital, exonerar o investimento, exonerar o setor produtivo, como também pensar aí na questão da distribuição de renda, que é um fator aí alarmante ainda no país gigante como o nosso. Então, assim, no final das contas, por que não ocorre uma reforma tributária substantiva no Brasil? Por vontade política? É porque tem poderosos que impedem? É porque isso daí é um vespeiro que vai alterar a relação entre os estados, município e União? Enfim, no final das contas, o que vocês atribuem essa ausência de uma reforma política contundente no Brasil? Porque o diagnóstico é evidente, né, dessa necessidade. Eu acredito que um principal ponto é que, em primeiro lugar,
os governos, quando eles propõem uma reforma tributária, envolve sempre a questão das receitas que vão ser transferidas para os outros entes federados. Então, no caso da União Federal, ela teria que fazer uma reforma perdendo a arrecadação. E, por outro lado, isso é complicado em termos de governabilidade, você perder receita. Por outro lado, fazer uma reforma de distribuição de renda cobrando daqueles que são mais abastados envolve um aumento de tributos aí. Tributação de riqueza já envolve aumento de tributo, então isso já causa um ônus político muito grande que pode aí custar a eleição desse político. Isso eu estou falando no campo político, porque no campo jurídico eu não vejo tanto problema para se fazer uma reforma, não que ela fosse exatamente necessária, não que você não pudesse fazer reformas em nível infraconstitucional em vez de ser em nível constitucional. Você poderia aí concretizar a própria Constituição que já está em vigor, utilizando de normas infraconstitucionais para que, bem ou mal, você consiga aí balizar o sistema tributário. Eu vejo, sim, que nós temos uma questão política, uma questão jurídica e uma questão econômico-social. Questão jurídica. O nosso sistema tributário é originariamente de matriz constitucional, ao contrário dos outros países do mundo. Então, a gente precisa de 3/5 aprovação, aqueles requisitos lá da Constituição, para fazer uma reforma naquilo que o Júlio colocou, na repartição de receitas. Isso é matéria constitucional. E esse talvez seja o maior problema, porque implica o Pacto Federativo. Essa é a questão jurídica. Atrelada a ela, a gente tem a questão política, a meu ver. Por quê? Veja que curioso, professor Felipe e professor Júlio. A gente tem no Brasil um presidencialismo de coalizão. Então, tudo que o governo federal quer, em termos de aumento de tributação no âmbito federal, ele tem. Por outro lado, os estados têm as suas bases parlamentares, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, e defendem também a não redução da carga estadual. E, embora você não tenha representantes de municípios propriamente ditos, a gente sabe que há uma força política por trás disso também. Então, veja, todo mundo está de acordo que deveria ser revisto o sistema, mas no campo político ninguém quer abdicar de sua parcela. E o último ponto, que é a questão econômica e social, que a gente tocou, o professor Júlio falou, se a tributação implica uma redistribuição, alguém vai querer pagar mais tributo? Não vai, porque sempre vai ter, alguém vai deixar de pagar para um outro pagar proporcionalmente mais. Bom, nós ainda temos um minutinho para as considerações finais de vocês. Fique à vontade. Né? Eu particularmente queria agradecer ao professor Daniel pelo convite, ao professor Felipe pelo convite. Eu acho que o tema reforma tributária é um tema que deve ainda causar aí grandes debates no meio jurídico por conta dessas questões que nós debatemos aqui, que eu acho que a FGV oportuniza esse tipo de debate, democratizando o conhecimento jurídico aí para o pessoal que está em casa. Eu queria agradecer também ao professor Felipe pelo convite gentil, o professor Júlio pelo debate, a FGV por esse espaço, e deixar uma mensagem, talvez de esperança, que se a reforma tributária, a tributação realmente aumentou nos últimos tempos, a gente tem um problema clássico que o Brasil não consegue resolver. Por outro lado, pelo menos, a gente vê paulatinamente um bom ativismo nos direitos sociais. Então, o que eu quero dizer? Se a gente não reduz a tributação, pelo menos a gente não está limitando ainda direitos, que seria um contrassenso. A gente limitar direitos e aumentar a tributação. Então, pelo menos no plano formal, no plano do discurso, a gente tem ainda uma certa coerência na atuação do Estado brasileiro. É isso. Bom, muito obrigado pela participação de vocês, foi muito importante essa discussão e vamos esperar aí, próximas vezes, para fazer uma leitura de como que se desenvolveu a reforma tributária ou se desenvolveu efetivamente uma reforma tributária substantiva aqui no Brasil. Então, muito obrigado a vocês pela participação e estão sempre aqui com portas abertas para retornarem, né? Obrigado.
E você que gostou do Conexão Jurídica Entrevista sobre reforma tributária, que tem sua crítica, sua sugestão, sua dúvida, bom, você sabe que pode utilizar o nosso e-mail, conexão.jurídica@fgv.br. A sua contribuição é fundamental, a gente quer ouvir e quer saber a sua dúvida, a sua questão. E eu aqui agradeço a participação de vocês. É um prazer revê-los e a gente se vê no próximo Conexão Jurídica Entrevista. Até a próxima!